Oi, eu sou o Sobrevivente. Depois de 700 vídeos, mais de 700 vídeos, a gente chegou em 300 mil inscritos e eu sou muito grato a você por conta disso. Seria impossível chegar nesse nível de criação de conteúdo, nesse nível de crescimento aqui no YouTube se não fosse pela sua ajuda, se não fosse pelo seu comentário, se não fosse pela sua participação aqui no canal. Tem uma galera que tá comigo aqui desde os 10 mil inscritos, né, desde o início, tem uma galera que é mais recente também, e eu sou grato a cada um de vocês. Eu agradeço de coração, peço perdão antecipadamente pela minha voz. Eu tô ficando doente, eu não queria deixar pra gravar esse vídeo muito tempo depois, então eu vou gravar assim mesmo. Tô com a garrafa de água aqui do lado, caso eu fique sem voz. Mas esse vídeo aqui é um agradecimento, é uma comemoração, e mais uma vez, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela intimidade nos comentários, muito obrigado pelas piadinhas, muito obrigado pelos conselhos e por todos os momentos que a gente passou aqui. Tem sido uma grande caminhada a gente juntos, eu acredito que eu faço parte do almoço de uma galera aqui, e eu fico muito feliz por isso. Então quero agradecer, e como forma de agradecimento e de comemoração, eu fiz um iceberg. Eu não sei se você conhece esse formato de vídeo, mas um iceberg é como se fosse camadas de curiosidades. A gente diz curiosidades sobre o canal e sobre mim aqui no caso, umas curiosidades que meio que todo mundo sabe, depois a gente vai indo pra cada camada até chegar em coisas bem pessoais que pouquíssimas pessoas sabem e eu vou compartilhar com você nesse vídeo aqui. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa a falta de empolgação, eu tô começando a ficar com um pouquinho de febre, mas eu não deixaria de forma alguma de comemorar isso aqui com você. A gente vai começar com as curiosidades não tão secretas sobre mim. Essa é a primeira camada, e a primeira curiosidade é sobre o formato do canal. Eu sou um dos poucos canais aqui no YouTube, de forma geral, que utilizam mapas mentais. E eu não fiz isso porque, sei lá, me bateu uma inspiração num dia e eu resolvi utilizar. Eu utilizo mapas mentais porque eu vi o Lucas, que é dono do canal O Viajante, usando isso no canal dele, o YouTube Sem Mimimi. E foi justamente o YouTube Sem Mimimi que me ajudou a criar o canal como eu tenho hoje. Toda a lógica mais de empreendedor por trás do canal. Tanto é que é o único produto que eu divulgo aqui. Então fica um abraço aí pro Lucas também. A segunda curiosidade são os meus gatos. Eu sempre falo deles, o pessoal sempre pede foto. Nessa foto aqui você consegue ver o Kleber Daniel, esse laranjinha que tá todo esticado em cima da Maria Fernanda. O Kleber Daniel, ele é doido da cabeça, ele é basicamente... é um gato laranja, né? Então ele tem muita energia, ele enche o saco de todo mundo, ele irrita todo mundo dentro da casa, ele irrita muito a irmã dele, e ele é louco pela minha esposa. Já a Maria Fernanda, que é a gatinha cinza tigrada aí, a Tab Cat, ela é muito mais amorosa, muito mais introvertida e ela se dá muito bem comigo. Ela basicamente fica, todas as vezes que eu tô gravando um vídeo aqui do lado, ela fica do meu lado também dormindo. Outra curiosidade que eu digo em todo vídeo, basicamente, é que eu sou casado, né? Eu tô com a mesma mulher há quase 18 anos da minha vida. E, pra ser bem sincero, se não fosse pela minha esposa, se eu não fosse casado, por exemplo, com ela, provavelmente eu estaria solteiro agora e sem procurar relacionamentos. Isso porque eu gosto de paz, de tranquilidade, eu gosto de silêncio, eu gosto de viver trancado em casa sem ter contato com as pessoas. E isso não é atraente pra muitas mulheres, pra ser sincero. Então, eu não faria um esforço pra tentar me relacionar. Talvez outras pessoas não gostariam de mim por eu ser muito caseiro, mas por isso também eu prefiro anonimato, porque eu não quero ficar chamando atenção, eu evito um pouco de contato social. Outra curiosidade é a minha religião, né? A religião que não existe, eu não tenho religião. Eu fui evangélico durante muito tempo, hoje eu sou um nádium. O nádium é o seguinte, normalmente médium é quem sente muito bem o mundo espiritual, né? Mas em todo o tempo que eu passei na igreja evangélica, eu nunca senti nada, né? Então quando a gente se reunia pra orar, eu sempre tinha a impressão que eu tava falando sozinho. Quando, sei lá, se fazia jejum, eu só sentia fome, não sentia nada espiritual e coisa do tipo. Então, eu acabo não acreditando em Deus por esse motivo. Mas eu não tenho raiva de Deus, eu não tenho raiva da igreja evangélica, eu não prego o ateísmo, eu não quero que ninguém se torne ateu, eu não quero convencer nem desconvencer ninguém. É só, talvez, uma impossibilidade minha. Tanto é que eu digo que Deus pode muito bem existir, mas o problema sou eu que não consigo me conectar com nada espiritual. Então, eu ainda tenho muito apreço pela religião cristã, por outras religiões também, mas a cristã foi a única que eu tive contato. E eu acredito que, de fato, ela é muito importante e pode salvar a vida das pessoas. Não funcionou comigo, mas pode ser que funcione com outras pessoas e tá tudo bem. Outra curiosidade é a equipe aqui do canal. O canal é feito por mim e pelo editor dos vídeos, que é o Bacaco. Quem é mais das antigas aqui conhece o Bacaco, e quem conhece meus outros canais também conhece o Bacaco. E os membros também me ajudam lá no Discord com temas de vídeos. A galera, de vez em quando, acaba compartilhando também assuntos que eu poderia trazer aqui. E uma curiosidade que algumas pessoas perguntam é qual editor que ele utiliza o Filmora para editar os vídeos. Mas a edição dos vídeos é bem tranquila, basicamente remoção de silêncio, que é uma ferramenta que o Filmora já tem, mas o DaVinci Resolve também tem, outros editores de vídeos também tem, acho que até o Cloud Code remove o silêncio se você pedir. Mas é basicamente remoção de silêncio, censurar alguma parte ou outra, remover algum erro ou outra. O Bacaco é um grande membro aqui da equipe, é o único, na verdade,
além de mim, né? Mas ele tem me ajudado bastante. Então, muito dessa produtividade que eu tenho, dessa produção de conteúdo, deriva também da ajuda dele. Eu sou muito grato a ele por isso. Outra curiosidade é que eu tenho 32 anos. Eu faço aniversário no dia 7 de julho. E sim, faz pouco tempo que eu fiz aniversário. Foi semana passada. Eu nasci em 94. Provavelmente eu sou a reencarnação do Ayrton Senna. Porque eu nasci bem depois que ele morreu. É brincadeira, cara. Eu sou péssimo dirigindo. Eu também tenho várias tatuagens. Eu já falei sobre isso. Acho que toda vez que o assunto de vídeo é tatuagem eu toco nesse assunto. Mas eu tenho várias tatuagens espalhadas pelo corpo. Eu não sou aquela galera anti-tatuagem, mas eu também não glorifico tatuagem. Acho que é uma coisa bem pessoal mesmo. A única coisa que eu acho interessante é que se for fazer, você não faça na cadeia, né? Você faça com um profissional de qualidade. Mas eu acho bonito em mim, né? E não fico julgando nos outros. Eu acho que cada um tem que ter a liberdade de fazer o que quiser com o próprio corpo. Desde vender ele, até tatuar, até não fazer nada. Outra curiosidade que eu já bati muito na tecla aqui, essas são as curiosidades mais comuns, né? Essa é a primeira camada do iceberg, é que eu sou multi-instrumentista, ou seja, eu toco de tudo um pouco, a música sempre foi presente na minha vida. Eu já tive banda de rock, eu já cantei em banda de rock, eu já quis fazer faculdade de música, mas a minha mãe me proibiu na época. E eu gosto muito mais de guitarra, mas só que pela praticidade eu acabo tocando muito mais violão. As bandas que eu escuto não são tão pesadas assim, são bandas tranquilas, são bandas mais alternativas, como o Chevelle, como o Red, é uma banda, vermelho, a tradução é vermelho. Aqui do Brasil eu tô curtindo ultimamente uma chamada Menores Atos, mas também gosto daquele padrãozinho tipo Scalene. Super Combo eu não sou muito chegado. E uma banda que eu tô gostando muito ultimamente é uma chamada Royal Blood. Recomendo, é uma dupla só. É só um baterista e um baixista, só que o som é maravilhoso, muito mais pesado que muita banda completa por aí, e as músicas são bem boas até, se bem que isso é bem pessoal, né? E por último, eu já morei em 6 estados diferentes do Brasil. Eu morei praticamente em todas as regiões, e isso me faz ter uma visão menos estereotipada de tudo, e bem menos preconceituosa também, porque normalmente quem nasce no Sul tem uma visão muito estereotipada dos outros estados, quem nasce no Nordeste tem uma visão muito estereotipada de outros estados, quem nasce no Norte tem uma visão muito estereotipada de outros estados. Então, como eu morei em vários estados diferentes, eu consigo entender que muita visão que a gente tem sobre outros estados é uma visão preconceituosa, que na verdade o povo brasileiro é bem parecido entre si. Algumas regiões são bem mais distantes em questão de comportamento e de personalidade, mas de forma geral, a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. Tem toda essa guerra cultural, toda essa guerra entre regiões, mas na verdade a gente é só um povo. Mas eu não quero cair aqui numa parada, né, de todos vamos dar as mãos e caminhar juntos, mas a impressão que eu tive é que o brasileiro é um só, cara. Só em alguns pontos mais extremos que a gente muda muito. Extremos que eu digo do mapa mesmo. Mas de forma geral, a gente é bem parecido. Agora a gente vai pra segunda camada, que são as curiosidades não tão secretas, mas que nem todo mundo sabe. Se você me acompanha desde o início do canal, essas curiosidades aqui você já tava careca de saber, né? Mas nesse novo nível aqui, a gente vai contar algumas curiosidades um pouquinho mais secretas, mas nem tanto. Primeiro de tudo, durante muito tempo eu usei apelidos carinhosos e bem aleatórios pra comunicação com os inscritos aqui no canal. Era meu patê de presunto de asteroide, era meu triceratops flamejante de rocambole. Eram esses apelidos aleatórios que a galera gostava muito, só que depois que o canal cresceu, isso acabou gerando muito mais confusão do que engajamento. As pessoas focavam muito mais no apelido, estranhando o fato de eu utilizar o apelido, do que simplesmente com a mensagem que eu queria passar na postagem da aba comunidade. Então estava gerando tanto atrito comunicacional, tanto ruído, que eu preferi parar. O que é uma pena, porque eu gostava e achava divertido, mas muita coisa se perdeu, você vai notar também nessa, eu ia falar tier list, nesse iceberg, por conta do crescimento do canal. Eu não tô reclamando, eu só tô falando um fato de que quando um canal cresce, você não consegue manter tanta intimidade assim como você mantinha com uma comunidade menor. Outra coisa, eu tenho um canal de filosofia. Pouca gente sabe, eu fico surpreso, porque o pessoal chega no meu canal de filosofia e aí a pessoa se surpreende, tipo, não, meu Deus, é a voz do sobrevivente, tipo, mas eu já cheguei até a divulgar aqui. O nome do canal é Sobrevivência, né, tem um espaço aí separando tudo, e é um canal de leitura de relatos mais filosofia. Basicamente, as pessoas desabafam, a gente lê o relato, o Bacaco e eu, o Bacaco é o co-apresentador do canal, e aí a gente tenta, na medida do possível, ajudar a pessoa, trazer um pouco de filosofia pra isso, trazer um pouco de filosofia pra ela, trazer um pouco de neurociência também. E é um canal ainda novo, tem 107 vídeos publicados e 20 mil inscritos, mas é um canal que me aproxima bem mais do público, e lá nesse canal eu sou bem mais aberto, lá ele, né, com as minhas opiniões. Esse canal eu acabo expressando muita coisa que eu penso, diferente desse canal aqui, do Sobreviva, que é mais informativo do que opinativo. Já o Sobrevivência é um canal completamente opinativo. Então se você me acha chato ou isentão demais nesse canal aqui, talvez você prefira me acompanhar no Sobrevivência. Mas é um canal bem interessante pra quem quer uma proximidade, principalmente porque eu falei, né, que com uma comunidade menor a gente consegue interagir melhor, a gente consegue ter mais proximidade, e é um canal que eu tenho orgulho de ter. Eu
às vezes, prefiro muito mais gravar vídeo pra ele, que também são vídeos diários, do que gravar aqui pro Sobreviva. Porque aqui no Sobreviva é só desgraça, né? Lá também tem muita desgraça, porque são desabafos, mas é sempre por um viés de tentar melhorar as coisas, por um viés de tentar ver o lado bom da vida, apesar disso tudo. É um canal, inclusive, que a galera se reúne muito pra perceber que não tá sozinho, que todo mundo tá passando pela dificuldade parecida, por uma dificuldade parecida e, de certa forma, a pessoa não se sente tão solitária. Outra curiosidade é que eu tenho um canal de humor também, só que esse canal tá abandonado. O nome do canal é outro canal de sobrevivente e, cara, é um canal de reacting que basicamente era só falando merda. Eu falei muita coisa criminosa nesse canal aqui. Eu até brincava dizendo que se um dia eu for cancelado vai ser por alguma merda que eu falei no outro canal de sobrevivente. Só que esse canal tá abandonado por quê? Porque embora eu gostasse de trabalhar nele, de gravar conteúdo pra ele, financeiramente o canal não valia a pena. Era muito trabalho fazendo vídeo todo dia. A gente foi diminuindo a frequência pra ver se dava certo também, mas enfim. Era vídeo todo dia pra ganhar uns R$100 por mês, né? Num mês bom. E detalhe, o canal, eu tinha ajuda do Bacaco também, então eu tinha que pagar o Bacaco. Então era tipo assim, R$50 pra cada num mês. E é uma parada que não vale a pena você se dedicar o mês inteiro produzindo conteúdo pra 50 conto, 100 conto. Mas eu gostava muito, cara. Como lazer, se eu tivesse mais tempo livre, mesmo sem gerar grana, eu investiria ainda nesse canal só pelo prazer de gravar conteúdo pra ele. É o momento que eu mais me divirto na produção de conteúdo, é justamente em React, porque eu posso falar a merda que for, não precisa de mapa mental, não precisa de uma estrutura, né, perfeita e tal. Eu simplesmente gravar, rir, falar merda e eu sinto saudade, cara. A gente trouxe um vídeo recentemente, inclusive, que era um corte de uma live que eu fiz aqui no Sobreviva mesmo, jogando Hollow Knight Silksong. Outra curiosidade é que eu sou palmeirense e a minha esposa é corintiana, mas ao mesmo tempo nenhum de nós dois liga pra futebol. Então, enfim, fica a curiosidade aí. E não, a gente nunca brigou por conta disso. Como os dois não ligam, não tem competição, porque eu sei que de alguma forma Corinthians e Palmeiras são times que não se batem, né? Outra curiosidade é a queda de Leviatânia. Era uma história que eu tava fazendo pela aba comunidade do canal. Teve 6 episódios, só que eu não consegui concluir porque o formato não me ajuda a concluir. Porque o formato eram só 10 imagens por vez e eu tinha que fazer um cliffhanger, tinha que gerar um suspense pro próximo capítulo. Só que era muito pouco espaço, 10 imagens só. Então é isso, a história, o formato do próprio YouTube não me ajudava, né? Então, futuramente eu pretendo terminar essa história, porque eu tenho o final dela na minha cabeça. E eu pretendo escrever, na verdade, ao invés de ficar fazendo, tipo, história em quadrinhos, né? Eu fazer como se fosse uma novel, de que, sei lá, você tem uma página ilustrando tudo e uma página escrevendo um bloco de texto muito grande ao ponto de conseguir passar toda a mensagem do livro. E aí eu disponibilizaria gratuitamente, né? Porque não é uma história longa, eu também não cobraria por isso. É só uma forma de tirar um pouquinho da criatividade que eu tenho na cabeça e transformar em algo prático. Mas a galera que tava gostando da queda de Leviatânia, eu não posso prometer quando, mas eu pretendo sim concluir a história. Vai ser no formato PDF, não vai ser mais pela aba comunidade. E, sei lá, futuramente vai que a gente faz alguma parceria e faz um filme curto aqui pro canal, um especial, não sei. Outra curiosidade é que aqui eu não automatizo as curtidas nos comentários com Oi Sobrevivente. Todos os dias de manhã, é uma das primeiras tarefas que eu tenho pela manhã, é ver os comentários com Oi, com a palavra Oi só, das últimas 24 horas pra curtir. Só que tem um problema, eu não consigo ver Oi Sobrevivente em resposta de outros comentários. Eu só consigo curtir o comentário mesmo, o principal. Se a pessoa fala algum comentário, aí na resposta desse mesmo comentário ela comenta Oi Sobrevivente, eu não tenho como ver. E eu não pesquiso por Oi Sobrevivente porque o pessoal me chama de vários nomes. O pessoal me chama de solvente, survival, detergente, vente, absorvente. E vente é meu preferido, inclusive, dos apelidos que eu tenho. Então, todos os dias eu vou lá curtindo os comentários com Oi, os comentários que não são criminosos. E nem políticos, né? Porque a galera do MBL é espertinha. Falava assim, a missão é inevitável, Oi Sobrevivente. Aí me cobrava porque eu não curtia. Mas, tipo, eu não quero apoiar nenhum lado. Pra mim, todo lado político é lixo. Uns podem ser menos lixo? Podem, mas ainda são lixo. E eu curto os comentários com Oi Sobrevivente porque, cara, eu me aproximo do público e eu gosto disso, né? Eu vejo, às vezes tem a galera que nem comenta o tema do vídeo. A galera comenta alguma coisa pessoal. Tipo assim, ontem foi aniversário do meu gato. E comenta Oi Sobrevivente. E eu não tô reclamando disso de forma nenhuma. Eu acho isso maravilhoso, na verdade. E aí a gente vai criando uma certa familiaridade, uma certa amizade. Fica a dica também, se você quer que eu veja o seu comentário, comenta Oi Sobrevivente, que é muito mais provável de eu ver o comentário, porque eu tô pesquisando por Oi Sobrevivente o tempo todo. Outra curiosidade é que algumas pessoas me perguntam, né, como é que eu consigo criar conteúdo com tanta velocidade. E na verdade eu faço isso todo dia. Então eu já tenho um modelo fixo de
de produção de conteúdo. A parte que mais demora, por incrível que pareça, é eu encontrar um tema pra gravar vídeo. Porque tem semanas que a política tá pipocando, por exemplo, tem muita notícia bizarra no Brasil e eu consigo simplesmente ir no Twitter, no X, e encontrar uma pauta pra vídeo. Mas tem momentos que não tem pauta pra nada, que não tem tema de vídeo de nada, que não tem nada interessante pra falar. Normalmente, nesses momentos eu gravo uns vídeos mais nada a ver. O pessoal nota que são de uns temas mais nada a ver. As views são terríveis, mas enfim, eu continuo mantendo a produção todo santo dia. O meu modelo de produção de conteúdo é basicamente encontrar o tema. O mapa mental eu faço baseado nas minhas próprias dúvidas, então é muito rápido de fazer. O Bacaco me ajuda com tier lists também, me ajuda com algumas pesquisas, só que todo esse processo ainda me leva um certo tempo do dia, né, 2, 3 horas mais ou menos do dia, mas eu sei cada etapa, então como eu faço algo todo santo dia, fica bem tranquilo de fazer no dia seguinte. Outra curiosidade é que algumas pessoas já me revelaram não assistir a alguns vídeos do canal, inicialmente por acharem que eu era Brasil Paralelo, porque acham o logotipo do canal parecido. Eu não acho parecido, mas se várias pessoas confundiram, então deve ser. Agora a gente vai pra camada de curiosidades esquecidas ou desconhecidas e segredos. Aqui é a parte que, sei lá, talvez você não saiba de nada disso que eu vou trazer, a não ser que você já tenha certa familiaridade comigo, talvez no Discord, talvez de outra forma. Mas vamos começar aqui. Primeiro de tudo, o nome do canal inicialmente era Sobreviva ao Bostil. Era o nome oficial mesmo do canal. Só que eu não gostava do termo Bostil, e eu acabei modificando também por receio do YouTube não monetizar o canal por isso. Por achar que eu tava falando mal do Brasil literalmente, e aí impedir a monetização do canal. Além disso, eu utilizei esse termo mesmo não gostando, porque era o que tava em alta. O meu canal cresceu justamente com os canais de Bostil, então todos os canais tinham nomes parecidos e tinha Bostil no título, mas acabei modificando e achei uma modificação bem válida e não me arrependo de ter feito isso. Eu acho que Sobreviva ao Brasil é um nome bem mais adulto, bem mais sério, ao mesmo tempo que eu posso ser mais brincalhão nos vídeos, ainda se trata da gente ver o quão bizarro é o Brasil e o quanto a gente tem que sobreviver muitas vezes. Outra curiosidade é que o logotipo já foi alterado. Esse é o logotipo antigo, bem parecido, né, com o de hoje, mas deu uma modernizada aí, você consegue comparar, por exemplo, olhando aí no vídeo que você tá vendo, né, aí embaixo mesmo, não sei se é no vídeo, na interface do YouTube, e comparar com esse daí. Esse aqui eu fiz manualmente no Canva. O outro já foi uma versão melhorada que eu acabei fazendo com IA. Uma coisa que poucas pessoas sabem também, mas eu já falei aqui no canal, é que o Sobreviva ao Brasil é o meu 11º ou 10º... eu coloquei meu 11º ou meu 11º, quis colocar que é o meu 11º ou meu 12º canal no YouTube. Eu nunca sei. E desses canais foi o segundo a dar certo. O primeiro canal que deu certo no final das contas foi meu canal de sedução. E já entra aqui na próxima curiosidade. Eu já tive um canal de masculinidade e sedução quando eu era mais novo. E eu mostrava meu rosto e tudo nesse canal. Nesse canal eu falava muito sobre relacionamentos, sobre masculinidade, sobre... enfim. Fiquei feliz de ter abandonado esse canal, porque hoje em dia talvez a galera me consideraria da Red Pill, mesmo não sendo. Mesmo jamais chegando no nível de opiniões bizarras como essa galera tem. Mas, enfim, a pessoa vê masculinidade, vê uma parada mais como homens devem agir, como conquistar mulheres e coisas do tipo, que acabam gerando um certo preconceito. E eu mudei muitas opiniões também desde que eu fiz esse canal e eu basicamente obliterei ele da face da internet. Tem algumas pessoas que dizem lembrar de mim, mas eu acho que isso é bait, eu acho que ninguém lembra do canal não, até porque minha voz era diferente, eu era bem mais novo, eu tinha uns 18, 19 anos na época, eu tenho 32 agora. E meu rosto era de criança na época, bicho. Mas enfim, fica a curiosidade. Outra coisa é que eu fui campeão municipal de xadrez. Eu não vou falar de onde, lógico, né, pra não revelar minha identidade, mas na época eu tinha 11 anos e faz uns 15 anos que eu não jogo mais xadrez. Eu tomaria uma surra de qualquer um, porque faz realmente muito tempo. Eu lembro das regras do jogo, lembro do movimento das peças, lembro de tudo, lembro de algumas jogadas, mas enfim, tô mega enferrujado. Outra coisa é que eu não assisto reacts de vídeos aqui do canal. Algumas pessoas fazem react dos meus vídeos, eu já cheguei a assistir alguns, claro, principalmente quando é de uma galera que já no título a gente consegue ver que a galera meio que bate as ideias comigo. Mas eu evito assistir reacts porque eu já assisti alguns que a galera basicamente me imputava crime. Umas paradas bem sérias, né? Tipo, o pessoal passava a ideia de que eu era desonesto, de que eu tava enganando. Aí eu começava a me sentir mal vendo esses reacts. Aí eu me estabeleci uma regra de que eu basicamente não ia ver mais reacts do meu canal. Então ainda vejo vez ou outra, por exemplo, os membros do Discord, né? Os membros alunos do canal, eles chegam pra mim e falam às vezes quando tem um react: ó, fulano fez um react de você. E aí teve até uma vez que a Letícia falou comigo, foi um jogador de... não vou lembrar o nome do canal, mas era um jogador de, acho que Minecraft ou Roblox, que utilizou meu vídeo pra falar sobre a treta lá do Felca, né, com o banimento, o protesto das crianças lá no Roblox. E aí o cara reagiu ao meu vídeo e foi super educado, foi super gente boa. E
E é bacana essa interação, mas eu evito, mais uma vez, porque de alguma forma isso ferra a minha saúde mental. Eu não consigo lidar com a exposição porque eu sou uma pessoa muito introvertida. E aí eu evito. Evito pra, sei lá, evitar treta, evitar ficar pensando nisso e estragar o meu dia por conta disso. Outra curiosidade é que eu já fui ameaçado de morte por uma facção da Bahia. E até hoje eu acho que foi a piada de alguma criança, porque tá muito mal escrito, se bem que faccionado deve ser burro mesmo, né? Não deve saber escrever. Mas basicamente fez uma ameaça se eu não deletasse os vídeos falando bem do Felco, ele falou isso, eu nunca falei bem do Felco. Falou que eu vou ter a cabeça basicamente removida do meu corpo. Mas é isso, até hoje eu acho que foi uma criança que fez isso. O pessoal me orientou a fazer um BO, mas eu não me importei, não aconteceu nada. Mas foi bem engraçado uma facção da Bahia entrar em contato comigo por e-mail, tipo... Foi o e-mail mais aleatório que eu já recebi na minha vida. Eu falo muito do Bacaco, né? Porque ele faz parte aqui da equipe do canal. E o cara é meu primo. Porque como é que eu ia pagar um editor sem revelar minha identidade, né? Eu ia ter que ter o trabalho de pagar tudo via Bitcoin. Eu ia ter que me preocupar em apagar os metadados dos arquivos. Enfim, seria um BO do caramba. Então seria melhor contratar alguém que já sabe quem eu sou, né? Então eu joguei um computador da Xuxa no colo dele. E eu pago todo final de mês 2 coxinhas e um Guaravita. E ele tá lá, sobrevivendo, eu acho. Ele ainda me responde no Telegram. E se esse vídeo saiu é porque ele editou. Dá um oi aí, editor. Manda um oi aí pra galera, pô. Fala alguma coisa. Mostra a sua voz grave e imponente pra eles. Você não vai fazer, né? É mais introvertido do que eu. Falando nele, falando no Bacaco, até hoje algumas pessoas acham que eu sou cadeirante. Porque foi uma fake news que o Bacaco inventou no canal de humor, que acabou pegando. Então, de vez em quando, você ainda vai ver a galera nos comentários dos vídeos me chamando de cadeirante. Alguns membros do Discord tiram onda comigo até hoje. E, cara, tem a galera que comenta dizendo que vai lubrificar minha rodinha. Esse nível de coisa. Então, é o tipo de fake news que quanto mais eu nego, mais parece que eu tô com medo de descobrirem que eu sou cadeirante, tá ligado? Então, tipo, eu só coloquei como curiosidade aqui. Mas a teoria que eu não mostro meu rosto é porque eu não alcanço a câmera porque eu tô sentado. Enfim, é isso. Uma coisa que irritava muitas pessoas no início do canal é que eu tenho, tipo, uma voz que representa o público, né, que tá assistindo. E eu fazia essa voz de forma muito irritante. E meus vídeos eram muito bem pesquisados e tal, sempre foram, né? E modéstia à parte, claro. E aí, quando eu pegava essa voz, quebrava total a interação do vídeo. As pessoas odiavam. Mas ao mesmo tempo tinha galera que curtia. E eu fazia isso por quê? Por diferenciação. Porque eu era o único canal que fazia vozes ridículas enquanto explicava um assunto sério no mapa mental. Só que, mais uma vez, o canal cresceu e isso começou a atrapalhar a conquista de um novo público, porque a galera ficava irritada com isso. Uma coisa é você ter, tipo, 50 mil inscritos e ter essas brincadeiras e tal. Outra coisa é o canal ir crescendo, as pessoas simplesmente não entendem a piada, não entendem a brincadeira. Enfim, tive que abandonar, o canal foi ficando cada vez mais sério por conta disso, ainda me solto em alguns vídeos. Você nota que alguns vídeos eu tô bem descontrolado. Muito desses vídeos mais descontrolados foram vídeos em que eu dormi bem, então que eu tô bem da cabeça, digamos assim. Mas, enfim, parei com as vozinhas irritantes, pra tristeza de alguns, pra felicidade de outros, acho que mais pra felicidade da maioria. E eu não me orgulhava disso, cara, eu não me orgulhava, eu fazia porque tinha que fazer, era diferenciação mesmo. Outra curiosidade é que no início do canal me chamavam muito de papai sobrevivente. O pessoal pedia muito pensão, porque a galera me vê muito com a figura paterna. Isso é bem mais comum também no canal de filosofia, também, que a gente chega numa fase, a gente acaba explicando mais a vida, então passa essa sensação de paternidade. Eu chamava os inscritos de filhos, só que a pensão tava cara. Acho que a galera parou com essa brincadeira também, porque o canal cresceu, foram muitos comentários soterrando esses comentários mais pessoais, e no final das contas, é uma boa memória que eu tenho do passado do canal. Outra coisa é que aconteceu há umas 2 semanas. O meu pai, que não sabe que eu sou sobrevivente, ou que não sabia, encontrou meu canal foi recomendado pra ele, e ele reconheceu a minha voz. Foi num vídeo, inclusive, falando sobre o Flávio Bolsonaro, alguma coisa assim. Aí meu pai chegou comigo no dia seguinte e falou, cara, tem um youtuber que fala igualzinho a você, que é idêntico à sua voz. Eu falei, nossa, pai, deve ser aquelas vozes de IA, né, pai, porque não é possível, pode ter clonado e tal. Até hoje meu pai me olha como esse cara aqui da imagem, tá ligado? Tipo, ou então como o Doakes do Dexter. E tipo assim, cara, eu sei que você tem um segredo, eu sei que você tem um segredo. Basicamente isso, todas as vezes que eu vejo meu pai, ele tá com essa expressão no rosto. Outra coisa é que eu divulgo o curso do Lucas, né, o YouTube Sem Mimimi, tá aí no comentário fixado, caso você queira, tem um cupom pra 50% de desconto. E todas as vezes que eu divulgava o curso do Lucas, eu falava, né, o curso do Lucas e tal. E eu não sei por que motivo algumas pessoas também acham que eu me chamo Lucas por causa disso. Então isso chegou lá no pessoal do Discord, que na época era no Telegram. Então alguns comentários me chamavam de Lucas, alguns inscritos me chamavam de Lucas, alguns membros me chamavam de Lucas, então meu nome foi Lucas durante muito tempo. Hoje é uma piada geral que todo mundo que entra lá no Discord
Discord do canal também se chama Lucas, só que é um Lucas diferente. É um Lucas diferente. No caso, eu sou o Lucas que grava vídeos, tem o Lucas que edita, tem o Lucas que é o STF do grupo, enfim, a gente tem essa piadinha lá recorrente. Falando no grupo do Discord dos membros do canal, toda vez que entra um membro novo, a gente faz uma espécie de censo porque a maioria esmagadora dos membros são autistas. É um ambiente que todo mundo se sente confortável para compartilhar dificuldades da neurodivergência, e eu fico surpreso, até fico brincando dizendo que eu sou um imã de autista, porque... brincadeira, logicamente, né? Porque lá no... Cara, tem muito autista lá no servidor do Discord. E de alguma forma a galera gosta de mim, né? Tipo, eu até cheguei pra conversar com a minha psicóloga do tipo, Beatriz, será que eu sou autista também, cara? Porque a galera tá se conectando comigo e tal, mas não, ela disse que eu não era autista, não tinha traços que demonstrasse isso, além da bateria social muito baixa. Enfim, se você é autista e tá com vontade de conversar com outros autistas, experimenta entrar lá no Discord do canal. Outra coisa, algumas pessoas me perguntam, isso aqui é bem interessante, me perguntam como é que eu consigo explicar tão bem os assuntos. Eu falo isso de forma modesta, claro, né? Mas a resposta é bem simples pra isso. Eu não faço a mínima ideia do que eu tô falando. Eu não sei se você vendo os vídeos aqui, tem a impressão de que eu sou um analista político, que eu sou um grande, sei lá, estudante de direito, que eu entendo tudo, mas na verdade, sim, eu não entendo nada, cara. Eu não entendo nada do que eu tô falando, eu vou aprendendo à medida que eu produzo o mapa mental. Eu consigo explicar bem o vídeo pra você, o conteúdo pra você, porque aquilo que eu tô explicando são dúvidas que eu também tive, e que eu tive que correr atrás pra saber o que é, e eu acabo passando isso pra você. Porque são dúvidas que pessoas leigas teriam, e eu sou leigo, então, por exemplo, chega e fala sobre o que é uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, eu não sabia. Então, num vídeo que eu falo sobre isso, eu tenho que pesquisar e eu coloco aquela voz, mas sobrevivente, o que diabos é uma PEC? Entendeu? Pra justamente eu explicar pra você uma coisa que eu não sabia, então eu entendo que você também não saberia sobre isso. Justamente nessa parte aqui, é que eu percebo, e eu falo isso de boa, o quão burro eu sou, mas é justamente a minha burrice que ajuda as pessoas a entenderem as coisas, porque eu acabo tendo as dúvidas de alguém que não entende do assunto também. Eu gosto muito dessa parte porque me faz ver as coisas de forma que o público também vê. Por isso as vozes, né? Por isso aquele... o pessoal fala que é o meu lado esquizofrênico conversando comigo mesmo, justamente porque eu me conecto com a dúvida que você provavelmente teve, porque foi a dúvida que eu tive. Uma coisa que aconteceu também, a única vez que esse canal foi denunciado em massa, a única vez que realmente quebrou o algoritmo pra mim, cara. Na época, o canal, cada vídeo tinha uns 15 mil views, o canal era menor, e os vídeos começaram a ter 3, 4 mil views. O YouTube realmente ferrou o algoritmo do meu canal naquela época. Foi uma vez que o meu canal foi denunciado em massa por esquerdistas por conta de um vídeo sobre linguagem neutra. Provavelmente a galera se irritou com o título do vídeo, porque eu não falo nada demais no vídeo, né? Vocês sabem, meu título pode ser exagerado, mas eu sempre tento ser o mais equilibrado possível nas opiniões, sempre com depende, né? Sempre abrindo inúmeras exceções, mas enfim, a galera não gostou do título, não gostou da capa também. Eu acho que era uma professora de bigode, eu acho que eu peguei pesado. E aí denunciaram em massa o vídeo, e eu fiquei acho que uns 2 meses com o algoritmo todo ferrado, foi meses que eu ganhei nada de dinheiro quase, porque, enfim, ferrou o algoritmo, mas tudo bem, acontece. E detalhe, eu já mexi com todo mundo, eu já mexi com a galera que é muito evangélica, a galera que é bitolada, né, a galera que defende pastor, por exemplo, corrupto, pastor que faz coisa muito errada. Eu já tretei com o MBL, por exemplo, o MBL o Partido Missão, né, a galera é bem ativa aqui no chat pra defender o Partido Missão. Eu já tretei com a galera de extrema direita, digamos assim, e os únicos que realmente deram um certo chilique pra prejudicar aqui o canal foi a galera de esquerda, né, tipo, eu já gerei treta com todo mundo, mas a única vez que conseguiram prejudicar o canal foi a galera de esquerda por conta de um vídeo que não tinha nada a ver, cara. Então, um vídeo que eu realmente não falei nada demais, eu vou até rever esse vídeo pra ver se, sei lá, vai que eu tenho uma falsa memória da época e eu realmente peguei muito pesado, não sei. Outra curiosidade é o seguinte, uma das coisas que mais me desanimou com o YouTube foi a burocracia pra um canal estar funcionando. Na minha cabeça eu achei que eu teria só um canal, gravaria vídeos, ganharia dinheiro com isso, sacaria o dinheiro e gastaria dinheiro comigo. Essa é a ideia que eu tinha. Mas o que acontece é o seguinte, se você não tiver uma empresa, se você for uma pessoa física, o governo vai comer quase 30% do que você ganha com o YouTube só de imposto. Então você tem que abrir uma empresa. Só que eu sou funcionário público, então eu não posso ter uma empresa sendo sócio majoritário. Então já é uma burocracia, tem que criar uma empresa e eu não posso ser o sócio prioritário. Basicamente, minha esposa é dona do canal, é isso. Aí o canal, sei lá, acontece um divórcio e eu perco o canal. Tô brincando. Mas isso é possível? Eu tenho que falar com o meu advogado, peraí.
Mas brincadeiras à parte, só isso já adicionou uma camada de burocracia. Aí beleza, consegui a empresa e tal, já consigo receber por ela, já consigo pagar menos imposto. Mas aí no YouTube eu tenho que trocar a minha conta de pessoa física para conta de empresa. E só isso não é trocar uma conta do tipo, deslogar com uma e logar com outra. É uma parada burocrática mesmo, que o governo lá dos Estados Unidos, a própria Google tem que analisar. Se eles não concordarem com a mudança, eles tiram a monetização do seu canal. Enfim, passei por essa etapa, foi bem problemático, tava com muito receio de perder o canal nessa etapa, porque eu não ia conseguir produzir conteúdo sem ganhar com isso, porque é um trabalho, né? Depois disso, a gente consegue receber finalmente na conta da empresa, aí tem que entrar na parte burocrática de pagar impostos, de fazer, enfim, toda aquela questão legal que você contrata um contador para isso, né? Uma empresa de contabilidade. Depois disso, você tem que liberar, por exemplo, alguns ganhos a mais na plataforma que você recebe em dólar. E para isso é mais documentação. E se a documentação não for aprovada, você fica sem receber. Então, assim, foi uma série de barreiras que você tem que chegar até justamente essa etapa de simplesmente ganhar o seu dinheiro tranquilamente só gravando vídeo. Talvez, claro, o que me complicou foi justamente ser um funcionário público, o que me complicou foi justamente fazer a empresa na hora, não ter empresa antes. Como eu sou funcionário público, eu não posso ser MEI, então com MEI seria mais... Enfim, talvez o problema seja eu. Mas foi uma parada que me desanimou muito com o canal. Hoje tá tudo bem, hoje eu consigo já automatizar tudo isso, a contabilidade já tá automatizada, o pagamento da equipe do canal também, tudo isso já tá correto, já dentro da lei, tudo certinho. Não que eu tenha feito algo fora da lei antes, pelo amor de Deus. Mas já tá tudo certo. Mas na época que a gente tava desenvolvendo isso, cara, foi o medo de perder constantemente o canal, a burocracia era uma parada que me tirava o sono mesmo. Foi bem bizarro. Mas deu tudo certo. Agora vamos para os segredos mais íntimos, para as paradas mais sérias aqui, para a última camada desse nosso iceberg de curiosidades. Primeiro de tudo, eu modifico muitas informações que eu digo para preservar o meu anonimato. Então, as informações, eu não minto no sentido de inventar informações, mas eu mudo datas, mudo cidades, mudo parentes. Por exemplo, eu falei que meu pai me reconheceu minha voz. Será que foi meu pai mesmo? Entende? Eu acabo criando esses distanciamentos para me proteger caso alguém me reconheça pela minha voz. Só que nos vídeos eu não faço tanto isso, eu faço mais quando eu tô conversando com o pessoal do Discord do canal, porque é uma galera que tem acesso diário a mim, então tem gente espertinha tentando me tirar informações importantes. Então eu acabo invertendo a cidade que aconteceu tal coisa, o parente que aconteceu tal coisa, mudo o sexo da pessoa, sei lá, eu faço o possível pra eliminar algo que possa vincular o que eu digo a mim. Não o pessoal do Discord, não você que tá vendo esse vídeo, mas alguém que me conhece pessoalmente, assistir o vídeo, reconhecer minha voz e falar, beleza, é justamente ele, porque ele deu essa informação que é justamente a que eu sei que é verdade. Outra coisa, por incrível que pareça, eu já joguei Uno com o Felipe Neto. Foi bem no início da fama dele. Ele já era o Felipe Neto que era famoso, youtuber e tal, na época do Não Faz Sentido. Ele namorava com uma amiga muito próxima minha, e a gente chegou a jogar pelo MSN na época. A gente passou a madrugada inteira conversando assim besteira. E na época ele parecia ser um cara desenrolado socialmente. É um cara bem comunicativo, né? Não parecia ser o Felipe Neto de hoje, nesse nível. E é o tipo de cara que, assim, você conseguiria, na época, ter uma certa amizade. Porque é aquele cara mais alto astral, de falar o que pensa, de conversar contigo, enfim. Na época seria um cara bacana, se a gente fosse julgar pelas métricas de hoje. Hoje em dia, provavelmente, com muito dinheiro, com muita fama, ele era relativamente pobre na época, né? Hoje ele pode ter mudado muito a personalidade dele. E dificilmente ele lembra de mim, por isso que eu trago aqui tranquilamente. Porque eu sei que ele não ia me reconhecer. Não é possível que seja a única pessoa no universo que jogou Uno com o Felipe Neto, né? Então, outra coisa, eu sou demissexual, fica a curiosidade aí. Isso significa que eu gosto muito da Demi Lovato. Não, tô brincando. Demissexual, na verdade, significa que eu só consigo ficar com alguém, com uma mulher, se eu tiver apaixonado por ela, por exemplo. Né? Eu não consigo, sei lá, uma menina dá em cima de mim, eu acho ela bonita e eu quero ficar com ela. Eu não consigo sentir essa vontade de ficar com ela. Não é baixa testosterona, acredite, eu testei. Mas é justamente eu não tenho interesse amoroso em alguém que eu não esteja realmente encantado antes. Eu não consigo encontrar alguém numa festa, alguém me reconhecer e, sei lá, eu me sentir tentado a ficar com a pessoa. Isso não existe. Eu tenho que... Minha esposa, por exemplo, vamos lá. Eu fui amigo da minha esposa por quase um ano. Nós fomos melhores amigos pra depois a gente ter alguma coisa juntos. Justamente porque eu acho muito vazio esse tipo de vida em que você fica casualmente com todo mundo. Mas eu falo isso assim, sem preconceito, acho que todo mundo deve viver a vida da forma que achar melhor. Se relacionamento casual é seu lance, tranquilo.
mas é uma parada que não funciona pra mim, né? Então, assim, eu já até tive contato com uma pessoa sem estar apaixonado por ela, só que a noite de prazeres, digamos assim, foi tão gostosa quanto mascar papel reciclado, sabe? É uma parada que, cara, não é bom, simplesmente não é bom. E aí, futuramente não, depois eu descobri que isso era demissexualidade, né? Que era uma questão que envolvia muito mais afeto romântico, pra depois trazer algo mais físico, enfim. Eu não levanto nenhuma bandeira demissexual também, eu não fico divulgando isso, mas é só uma curiosidade, né? Não faz diferença nenhuma na minha vida hoje em dia, porque eu sou um cara casado, sou um cara que, enfim, tá muito bem casado e tranquilo com a vida que tem hoje. Outra coisa, o meu anonimato, o pessoal questiona muito, né? Se você é caseiro, se você é introvertido, qual o problema que você tem de revelar a sua identidade? Primeiro que, justamente por eu ser introvertido, eu não queria revelar minha identidade, mas na época que eu mostrava o meu rosto, que foi quando eu tinha um canal de sedução, foram falar coisas terríveis pra minha mãe e esposa, invadiram as redes sociais da minha mãe e da minha esposa, que minha esposa era minha namorada na época, e basicamente encheram o saco dela, compartilharam imagens do meu rosto, foi uma parada que, assim, eu fiquei bem desconfortável, e aí pra evitar, ainda mais um canal que eu falo sobre política, pra evitar isso eu prefiro nem revelar nada mesmo. E outra coisa, pra mim o meu rosto não é lá tão importante, cara, né? E outra coisa também, eu moro numa cidade pequena, então quando a pessoa descobre que eu tenho um canal no YouTube, por exemplo, com 300 mil inscritos agora, a pessoa me trataria diferente. Eu não quero que a pessoa me trate diferente, eu não quero que a pessoa me considere mais importante ou me considere de alguma forma um ser humano melhor por conta disso. Eu sei que tem a galera que admira o teu trabalho e gosta de conversar contigo, mas a pessoa me tratar melhor porque eu tenho um canal no YouTube é uma parada que me deixa muito desconfortável. Então eu não gostaria que as pessoas da cidade aqui que eu moro descobrissem, justamente porque eu conheço eles, é uma cidade muito pequena, e eu sabia que iam me tratar diferente, eu sabia que iam querer talvez alguma coisa de mim no sentido de não sei dizer, é desconfortável pra mim, cara, é muito desconfortável, tem muita intimidade com as pessoas, ao ponto de todo mundo saber quem eu sou. Eu gosto de ficar no meu cantinho sossegado. Eu odeio chamar atenção, cara, eu odeio chamar atenção. Outra coisa, eu já vazei o meu nome 2 vezes em 2 vídeos diferentes. Eu deixei aparecer por causa do e-mail que eu utilizo no Google. Ninguém aparentemente percebeu que era meu nome ali. Foi uma parada bem rápida também. Eu não vou revelar que vídeos foram, né? Só que foi algo tão rápido que eu não removi os vídeos. Eu resolvi deixar como easter egg. E aí, se alguém um dia descobrir, beleza, a pessoa descobriu minha identidade, tá aí. A pessoa descobriu só meu nome também, né, cara? Só meu nome não é minha identidade. Mas fica o easter egg aí. Algo que eu já disse muito também é que eu só falo de política por dinheiro, tá? Eu não gosto de política, eu não gosto de falar sobre política, eu não gosto de estudar sobre política, eu não gosto dessa guerra política e eu não tenho esperanças em nenhum lado da classe política do Brasil. O meu pensamento pra tudo isso é um grande de verdade, porque assim, eu não tenho esperanças de que eu vá mudar alguma coisa e que você vá mudar alguma coisa. O Brasil vai ser o Brasil, independente do que você faça. Claro, é minha visão, você pode discordar tranquilo. Só que assim, eu tenho preguiça de ter opinião sobre isso, eu tenho preguiça de falar sobre política. Eu odeio falar sobre política. Só que eu falo porque é o que me dá dinheiro, é o meu trabalho, né? Eu sou talvez um dos poucos criadores de conteúdo que ativamente se esforça pra passar informação sem passar ideologia em cima. É claro que nem sempre eu consigo, porque vieses existem, né? Nem sempre a gente consegue fugir dos vieses, mas como eu sou um dos poucos criadores que eu conheço, pelo menos, que faz isso, eu acho legal ter esse trabalho no YouTube. Eu acho legal conseguir explicar política pras pessoas sem essa guerra ideológica, sem essa treta toda, porque a pessoa até não se sente enganada, né? Porque justamente eu tô passando a informação em si, não a interpretação da narrativa como se fosse a verdade absoluta de tudo. Aí as pessoas falam também, sobrevivente, é só você parar de falar sobre política se você não gosta. E não funciona assim, porque uma vez que meu canal já é conhecido por isso, e uma vez que isso é o que me traz renda, se eu parar de falar, eu não tenho renda, o canal vai morrendo aos poucos, então é algo que eu me meti e tenho que continuar produzindo, mas tá tudo bem, eu já meio que consegui superar e afastar minha identidade disso tudo, acabo entendendo só como trabalho mesmo. Outra coisa é que apenas 2 pessoas sabem quem eu sou, 2 pessoas aqui no caso online, né? Não, presencialmente também, mas enfim, apenas 2 pessoas sabem quem eu sou, eu desconfio de uma terceira pessoa, a pessoa já deu sinais que sabem quem eu sou, mas por respeito ela não toca muito nesse assunto, e logo eu sei que uma 4ª pessoa vai saber também. Ainda assim, eu espero poder revelar minha identidade antes de vazarem a minha identidade. Só que não tá na época ainda, eu não me sinto confortável e a expectativa não vale o resultado. Porque assim, as pessoas criam muitas teorias sobre mim. As pessoas acham que eu sou um cara negro de 3 metros, que eu sou um cara com cara de nerd, branquelo, que não sei o quê, que eu tenho um cara de cria, enfim. E eu sou uma pessoa comum, cara, eu tenho um rosto comum, uma vida comum, com preguiça de interagir com tudo. A única coisa que talvez te surpreenda é que eu pareço bem mais novo visualmente do que eu realmente tenho de idade.
Eu não sei se eu tô sendo muito generoso comigo, mas eu tenho 32 anos, a galera me daria uns 22, 25 anos, talvez. Isso por conta da genética. Minha mãe também parece muito mais nova do que é, meu irmão também parece muito mais novo do que é. Enfim, na loteria genética, pelo menos isso foi uma vitória. Quando eu tiver uns 50 anos, talvez eu pareça ter uns 35, será? Acho que eu tô sendo generoso demais comigo. E minha voz tá acabando. Mas calma, a gente tá chegando nos segredos mais profundos. Outra coisa é que essa aqui é uma parada bem mais pessoal, bem mais de terapia mesmo, mas eu sempre tive o problema de nunca terminar nada que eu começava. Isso em tudo. Isso em relacionamentos, isso com canais, isso com projetos no YouTube, isso com tudo. E foi algo que eu corrigi na terapia. Só que a luta hoje é pra não parar de publicar. Porque se eu me der uma folga, o pessoal fala assim, sobre 20 vídeos todo dia é cansativo. É cansativo pra caramba, sim. Mas se eu me der uma folga 2, 3 dias, dificilmente eu vou voltar. Tô sendo bem sincero contigo. Porque o canal, ele também é um peso emocional muito grande. Porque é trabalho, né? E por ser trabalho, trabalho é uma merda. Então, se eu me der essa folga, de relaxar, e eu tenho um problema com vício em trabalho. Vício mesmo, eu já conversei com o pessoal sobre isso, principalmente no canal de filosofia, de que eu sou workaholic. Então, eu tenho esse problema com vício no trabalho. E justamente o trabalho que me ferra é o trabalho que eu mais tenho que fazer por necessidade de vício mesmo. Então, eu já não me permito ter essa folga, porque eu vou me sentir muito mal de não publicar, justamente pelo vício em trabalho. E dificilmente eu volto se eu ficar sem publicar, justamente pela parte negativa do canal, que tem uma parte muito boa, mas é complicado lidar com alguns comentários também, é complicado lidar com algumas outras coisas. A rotina de criador de conteúdo parece muito bonita pra quem vê de fora, né? O cara ganha dinheiro publicando vídeos e tal, só que você paga por isso. Você paga por isso emocionalmente também. Mas também não tô me vitimizando dizendo que o tranquilo mesmo é, sei lá, descarregar um caminhão de tijolo de meio-dia, pelo amor de Deus. Enfim, produzir vídeos é algo bem mais confortável do que muitas outras coisas aqui no Brasil. É algo que com certo esforço, nem precisa ser tanto esforço assim, você consegue uma renda bem relevante mesmo. Pera aí que eu preciso tomar água, que minha voz tá desaparecendo. Enfim, espero não ser entendido errado, tá? Não tô dizendo que ser youtuber é pior do que outras profissões, só tô falando que tem uma parte negativa também, só isso. Acho que eu me arrependi de falar essa parte, que parece muito que eu tô menosprezando outras profissões, mas não é esse caso. Outra coisa, em testes de personalidade, normalmente eu sempre acabo no arquétipo de arquiteto, o INTJ, basicamente a galera que planeja tudo e tenta fazer tudo perfeito. Eu acho que isso é romantizar demais. Eu tenho a personalidade de arquiteto. Eu acho que eu sou apenas ansioso mesmo. Acaba sendo a verdade sobre tudo isso. E essa foi a última curiosidade, foram 43 curiosidades. A gente teve todo o iceberg aqui, deixa eu voltar pro início. E eu tô muito feliz de você ter participado desse vídeo comigo. Eu acabei compartilhando muita coisa contigo, e foi mal se o vídeo terminou meio depressivo, mas não tem como chegar numa camada mais profunda de curiosidades se não for falar de coisas mais emocionais que eu sinto de tudo isso. E muito obrigado por ter acompanhado o canal durante todo esse tempo, muito obrigado pelos 300 mil inscritos, muito obrigado por todo o carinho, por todo o amor que você traz pra mim nos comentários. Foi mal também por eu não estar tão bem de saúde aqui, então a voz tá falhando, eu não consigo estar tão animado quanto deveria estar, mas eu estou grato o suficiente por todo o carinho que você oferece aqui. Eu sou realmente grato pelo acompanhamento, por almoçar comigo, mesmo que indiretamente, pela amizade, pra galera que me acompanha dos outros canais também, cara, é muito bom. Eu não vou citar nomes pra não ser injusto com ninguém, mas tem uma galera que eu reconheço, cara, de todos os canais a pessoa tá lá, tipo, conversando comigo. Tem a galera que apoia também todos os canais, financeiramente, inclusive, então, muito obrigado, de verdade. Muito obrigado. Nada disso seria possível sem você. Eu tento sempre me mostrar mais humano possível, e eu sei que, às vezes, eu fico me justificando muito, é uma coisa que, inclusive, minha terapeuta fala, né, minha psicóloga fala de, foi mal, outra coisa, foi mal, mas enfim, eu sou assim. Eu tenho que trabalhar nesse tipo de coisa, mas eu só quero que você perceba que eu sou um ser humano e que eu sou realmente grato por todo o carinho que você oferece aqui no canal, por tudo que você tem feito. Um abraço bem apertado pra você, a gente se vê no próximo vídeo e logo logo a gente volta à rotina normal. Um beijo pra você. Seria impossível trazer esse conteúdo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Black Bull, ao PCTL, ao José Lopes, ao MDG Slayer, ao Luiz Humberto, agradecer também ao João Paulo da Silva, ao MoPlayer BR, ao Snake Volkier, ao Mojogando, ao Oriel Dev, ao Lucas Fernandes Vaz de Castro, ao Lenin J, ao Zane, ao Coringa Quebrado, ao Bolsa de Estudo de até 83% de desconto com Eduarda, ao Cauê Abruzio, agradecer ao Ghostinet, ao Son Goku, ao M. Samuel, ao Alguém, ao Daniel Roberto, ao Willow S, ao Luke Furix, ao Grove Lake, ao Luca Nonino, agradecer também ao DWTZ, a Tossen,
ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Zanatas, ao Eduardo, ao Amy Chris, aqui, e a cada um dos membros desse canal. Agradecer a galera que tá há mais de um ano com a gente, o pessoal que tá há mais de 6 meses com a gente, quem tá há mais de um mês com a gente e quem resolveu começar essa caminhada como membro aqui do canal nesse exato momento. Muito obrigado por tudo. Lembrando que membros têm acesso a vários benefícios, por exemplo, membros alunos têm acesso ao servidor do Discord do canal, a uma série de mini cursos e vídeos exclusivos. Muito obrigado por tudo, um forte abraço, a gente se vê no próximo conteúdo.